Bom, olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui para mais um encontro, mais uma live, para falar um pouco sobre a psicopedagogia. E a gente faz algumas enquetes em uns grupos e verifica qual a principal dúvida do momento. Essa live vai ficar gravada, a gente vai disponibilizar no nosso YouTube, para vocês conhecerem um pouquinho, para tirar algumas dúvidas, vocês podem colocar aqui na caixa de mensagem e a gente vai respondendo, conversando. Isso é um bate-papo tranquilo, uma conversa aberta, franca, bem real em relação à nossa prática de atuação, para que as pessoas, de uma forma geral, possam compreender um pouquinho o que a gente vive, a nossa realidade de atuação psicopedagógica. Percebemos nos grupos que a gente faz parte que existem muitas dúvidas em relação à prática e à atuação propriamente dita. Muitas pessoas estão buscando a teoria, estão concluindo cursos de graduação e pós-graduação, e aí estão surgindo novas dúvidas. E 3 dúvidas foram a que mais pontuaram nas nossas indagações em relação a temáticas, que foi a capacitação de novos pacientes, a captação de novos pacientes, as estratégias para início de atuação e organização financeira. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Antes de tudo, meu nome é Charline Lira, e junto com Gabriela Sartorelli fazemos parte do Psico Avançar. Temos a plataforma Psicoperflix, que oferece vários cursos, várias aulas, vários materiais em PDF nessa construção profissional. E aí, nessa live, especificamente, a gente vai falar um pouco sobre as temáticas citadas anteriormente. Então, vamos entender um pouquinho em relação à captação de cliente, como é que a gente faz para chegar no mercado, para se apresentar no mercado e as pessoas compreenderem um pouquinho sobre a nossa prática. A gente entende que o profissional de psicopedagogia ele também tem que fazer seu próprio marketing, tem que se apresentar socialmente, tem que trazer as suas questões principais em relação à sua atuação, porque ele seja visto, né? Então, o profissional está lá fazendo sua pós-graduação ou a sua graduação, e aí vai estar chegando no mercado. O primeiro ponto é escolher entre a sua prática clínica e institucional, e a partir daí começar a trilhar o seu próprio caminho. Um dos pontos que a gente considera super importante é a identidade profissional ser muito clara, muito transparente. As pessoas, quando vão buscar os profissionais de psicopedagogia, seja através das redes sociais, seja através de outros profissionais, eles vão perguntar sobre o psicopedagogo, vão perguntar sobre esse profissional e vão atrás de identificação desse profissional especificamente. Então, as primeiras questões que são analisadas é o nome profissional. Muitas vezes a gente confunde e coloca assim apelidos. Quando faz o Instagram, pega aquele Instagram e diz assim, eu vou pegar esse mesmo Instagram e transformar no profissional. Começa a postar, mas não troca o nome. Aí fica Florzinha 23, 2025. E aí, essas questões dos mínimos detalhes, ela precisa ser melhor estruturada. Nem tão longo, psicopedagoga, Charline Lira, TB, é um arroba muito grande, então a gente simplifica um pouco, a gente se posiciona no mercado conforme for conveniente para cada um. Psicopê fulana de tal, o meu é arroba Charline Lira, mas você pode botar, e eu conheço inúmeros profissionais, Psicopê, Charline, coisas do gênero. Então, usar o nome profissional, fazer uma logomarca, um logotipo, preparar uma bio, que é aquela instrução inicial de Instagram, consistente com o que você está oferecendo. Então, terapeuta da aprendizagem, graduado em tal, especialista nisso, específico para a área que você vai atender. Uma coisa que é importante, essa é basicamente uma consultoria que a gente está dando aqui. Uma coisa que é importante é que muita gente faz inúmeros cursos.
Aí tem curso de gastronomia, curso de psicopedagogia, especialista em cupcake, especialista em marketing digital, especialista em neurodesenvolvimento, em TDAH, em dança. Mas aí o que é que eu coloco na minha bio? Aquilo que interessa para o nicho de mercado que eu vou atuar. Você pode ter um leque de informação, que isso é agregador enquanto profissional, enquanto ser humano, mas nós precisamos funilar as informações. Então, eu coloco a minha graduação, coloco a minha especialidade, que esteja voltado para o nicho de mercado que eu quero atuar. Então, essa coerência, ela precisa existir. Duas colegas colocou aqui em relação à dúvida, botou qual a diferença do neuropsicopedagogo clínico e o psicopedagogo, e botou, é uma diferença, uma outra, Gabi já respondeu aqui embaixo. Então, eu vou dar sequência, que Gabi respondeu que é uma diferença estrutural do curso e da forma de atendimento, a ideia é que cada um tenha em sua função, e na prática não há muita diferença. O estudo, a leitura, basicamente, da neuropsicopedagogia está voltada à neurociência, e do especialista em psicopedagogia está voltada nas vertentes de medicina, psicologia e pedagogia. A gente coloca esse ponto assim, fica um pouco mais aberto, porque quando a gente fala de psicopedagogo, a gente fala também do graduado em psicopedagogia. E quando a gente fala do graduado em psicopedagogia, entra todas essas vertentes, porque na graduação se estuda neurociência, patologia, se estuda todas as áreas da neuropsicopedagogia, por exemplo, e aí fica muito próximo. Então, para o graduado em psicopedagogia e o pós-graduado em neuropsicopedagogia, a leitura e o estudo ele é muito semelhante, muito próximo. Então, não tem um distanciamento tão grande na base de estudo. As especialidades, ela apresenta alguma diferença. E em relação aos testes aplicados no processo de avaliação, também são semelhantes, porque ambos vão usar os testes livres, aqueles testes que toda a área pode ser utilizada, já que a gente não pode utilizar testes restritos, porque pertence a um determinado curso e ao seu conselho específico. Então, dando continuidade nessa identidade visual toda, a gente vai definir, comunicar bem o nosso nicho de mercado. Às vezes, nós temos a gente tem uma capacitação e um estudo mais aprofundado em relação ao TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, nós pontuamos isso como nicho de mercado, especialista, capacitado, voltado a infanto, juvenil, crianças e adolescentes, ou crianças, adolescentes e adultos, em relação ao TDAH, ou transtornos específicos da aprendizagem, TDAH, dislexia, descalculia, desonografia, orientação para pais, ou só avaliação psicopedagógica. Hoje, com a demanda crescente, a gente vê pessoas se especializando e nichando o mercado. Só atende pessoas com autismo, só atende pessoas com TDAH. Ainda não é tão forte no país inteiro, porque a psicopedagogia ainda está crescente, mas a gente já vê nichos de mercado se posicionando nas regiões de uma forma geral. Mas eu posso atender todas as áreas de dificuldades e transtornos de aprendizagem? Pode sim. Eu posso atuar no processo de avaliação para qualquer demanda? Pode sim. Mas, se você quiser e você tiver a capacitação específica num nicho específico, você pontua isso dentro da sua identidade visual. As pessoas precisam saber sua dedicação, que área você se aprofunda e os seus conhecimentos específicos. Por isso eu disse, quando a gente vai se apresentar, a gente não precisa dizer todos os nossos conhecimentos, de todas as áreas, porque nem sempre é necessário, se eu estou falando sobre o atendimento voltado ao neurodesenvolvimento, porque eu vou falar que eu tenho uma especialidade ou um curso
específica, porque então não faz sentido, então eu não pontuo, eu só pontuo aquilo que de fato convém na minha área de especificidade de estudo. Tá? Outro ponto interessante que a gente pode fazer para a nossa atuação, para essa captação de novos clientes, pacientes, a parceria com a escola. Como essa parceria ela se dá? Existem várias formas de parceria. A gente pode fazer isso através de um acordo de valores. A gente pode fazer oferecendo de forma gratuita palestras, oficinas ou rodas de conversas para professores e pais. E a gente pode manter esse contato com a escola, oferecendo de acordo com os eventos que eles forem realizando na escola, a gente oferecer algum tipo de contribuição, de informação ou de posicionamento junto à escola. E termina criando essa parceria e esse vínculo que vai encaminhando os alunos para a nossa avaliação, para que sejam nossos pacientes, e até nos contratando para algo mais profundo, como formação de professores, entre outras demandas que surgem dentro daquele âmbito escolar. Então, nem todas as escolas têm um profissional de psicopedagogia, e às vezes o profissional de psicopedagogia já tem diversas demandas, e ele aproveita essa parceria e traz o profissional de psicopedagogia externo para oferecer o plus que a escola precisa no desenvolvimento dos profissionais da equipe multidisciplinar também. Então, muitos encaminhamentos já está sendo feito pelas escolas. Então, é importante a gente manter vínculo, a gente deixar um material informativo, um cardzinho informando da psicopedagogia, nosso cartão de visita. Então, essa parceria com a escola é uma indicação bacana. Redes de indicação, a gente não é formar uma equipe fechada, mas formar vínculos com outros profissionais, como psicólogos, fonoaudiólogos, neurologistas, pediatras, psiquiatras, dentro daquela região. A gente pode se apresentar a esses profissionais, a gente pode criar vínculos para que a gente indique os nossos pacientes para esses profissionais, e esses profissionais indicam os pacientes deles para a gente, e essa troca ela é muito positiva, porque além de todos falarem a mesma linguagem, todos vão estar se indicando, potencializando, assim, a quantidade de pacientes que todos vão atender. Esse tipo de relacionamento é super importante. Enviar relatórios de devolutivas bem feitos, com consentimento, obviamente, da família, mostrando o seu trabalho ético e teórico. Isso vai gerar confiança nas futuras indicações. É importante que os profissionais eles vejam o perfil da gente enquanto profissional, a nossa capacidade, o que a gente tem para oferecer, porque muitas vezes o neurologista, o psiquiatra, o pediatra, ele precisa ter uma noção da nossa capacidade para que ele faça as indicações mais livremente. Porque não é só conhecer, muito prazer, e ele vai estar indicando. Ele precisa saber do potencial de profissional que nós somos. Outro diferencial é quando a gente oferece o atendimento online. Quando a gente oferece o atendimento online, a gente está pegando outro nicho de mercado, a gente está ampliando a nossa rede de atendimento. A gente vai estar buscando aí outras oportunidades de novos clientes, novos pacientes. Obviamente, respeitando os critérios diagnósticos, entendendo a idade do paciente e se é possível realizar esse atendimento online ou não. Então, divulgar isso de forma clara. Muitos pais buscam profissionais de outras cidades, então, mas a gente tem que ser o mais verdadeiro, o mais transparente possível para que a confiança ela seja firmada e os pais possam indicar para outros pais e assim a gente terá frutos com outras pessoas, outras famílias contratando o nosso serviço. Porque a gente tem que lembrar que a nossa atuação ela é uma atuação extremamente importante, onde a gente vai estar mudando vidas, transformando famílias. Mas é um trabalho, é um emprego remunerado, onde a gente precisa estar mantendo os pacientes que a gente faz avaliação, a gente precisa mantê-lo para intervenção, bem como novos pacientes a serem avaliados, a receber intervenção, para que os que recebam alta, a gente possa estar nesse ciclo dinâmico de novos pacientes e inovando a nossa carteira de clientes, de pacientes, para a gente poder manter esse ciclo e essa remuneração mensal que nós precisamos ter com a atuação da psicopedagogia.
Então, outro ponto que a gente tem que utilizar são os depoimentos de histórias, obviamente, sempre de forma ética. A gente pode postar no nosso Instagram, a gente pode postar em algum grupo, protegendo o número da família, protegendo a imagem, a identidade, ou até com autorização deles, marcando tudo, mas depoimentos mostrando a evolução, mostrando o desenvolvimento do paciente e para que as pessoas vejam o efeito da psicopedagogia da nossa formação com determinadas famílias. Óbvio que a gente não vai fazer isso de forma feita, a gente não vai criar um elogio ou um elogio, a gente vai utilizar o que a gente recebe. Michele até colocou que realmente a neuropediatra gostou do meu relatório e está me indicando pacientes. Hoje mesmo atendi um paciente que o médico me indicou. A forma ética que a gente escreve, a forma clara que a gente escreve, separando os pontos principais. Michele mesmo fez tudo com a gente, sabe? A gente dá as orientações, o modelo, o PDF, como é que deve ser, e aí essa separação, essa clareza, essa transparência, ela de fato causa no médico, no profissional que vai estar lendo o nosso relatório, a tranquilidade e a sensação e que tem ali todas as informações que está sendo verdadeiro e que vai ter resultados com aquele paciente, confiando no resultado do teste, no olhar clínico que foi realizado ali. Então, é importante a gente manter esse padrão. Com autorização também, a gente pode compartilhar casos de sucesso, mostrando resultados de evolução. Exemplo, o aluno que melhorou a leitura após intervenção psicopedagógica de forma semanal, uma vez por semana, 2 vezes por semana, durante o período de 3 meses. A gente pode pegar um vídeo inicial, mostrando como era o processo de leitura, e 3 meses depois mostrando essa evolução após o processo de intervenção. A gente pode colocar cobrindo o rosto, tem toda aquela dinâmica, todo aquele cuidado, todo aquele anonimato que a gente tem que fazer dentro do nosso padrão ético, mas mostrando para a sociedade o efeito do profissional de psicopedagogia. E muitas vezes as pessoas que não têm conhecimento em relação à psicopedagogia ficam em dúvida sobre a nossa atuação, sobre como vão enxergar os resultados. E isso é uma forma da gente trazer os resultados. Outras formas que a gente pode se divulgar, materiais informativos impressos. Quando eu estava no início de atendimento em clínicas, eu fazia de uma folha de ofício, dava para imprimir de 4 a 6 quadradinhos, onde eu explicava o que é a psicopedagogia e como atua a psicopedagogia. Então, eu fazia uma breve explicação com o meu arroba e o meu telefone, e aí deixava na recepção e pedia para a recepcionista entregar todo o pai que chegasse, porque tinha uma equipe nessa clínica que eu estava, tinha médicos, tinha nutricionista, tinha fisioterapeuta, fonoaudiólogo, e aí eu pedia para a recepcionista todos os pais que chegassem, independente para onde eles fossem, entregassem esse meu papelzinho, para que eles ficassem lendo na recepção enquanto eu estava em atendimento e todos estavam aguardando. E isso daí contribui diretamente para que as pessoas comecem a normalizar a nomenclatura, psicopedagogia, neuropsicopedagogia, e eles entendam qual é a nossa função, e aí eles possam, nesse costume, nessa percepção em relação à nossa atuação, encontrar ali uma oportunidade. Então, eu vou trazer meu filho para fazer uma avaliação, meu filho bem que está precisando. E essa parceria com outros profissionais também proporcionam isso. Quando os pais estão falando com profissionais, olha, ele vai precisar também do suporte da psicopedagoga, tem um aqui na clínica, e isso vai gerando aquele ciclo de indicação, conhecimento e reconhecimento profissional. Folder e panfletos, já vi muitas colegas colocarem nos sinais, pessoas entregando panfletos, mas aí geralmente é para quem monta uma clínica completa, multidisciplinar, eu já vi. Não sei o efeito em relação a isso, é uma proporção muito maior, então fica muito aberto, mas dependendo do tamanho da cidade, dependendo das pessoas que conhecendo ou não, do tamanho da sua clínica, se a clínica é sua ou não, aí isso vai ser ponderado por você para verificar se é uma estratégia válida para a sua realidade ou não.
Sim, as escolas, clínicas, bibliotecas, espaços de reforço escolar, igrejas, todos esses locais são locais que podem ser feita uma breve divulgação. Até você indo no Uber, você pode falar com o Uber, entregar um cartãozinho, deixar um cartãozinho no banco, e isso daí vai popularizando e as pessoas vão conhecendo o nome. O uso de linguagem acessível e visual limpo, porque muita informação, muito colorido, muitos detalhes. Você colocar professora de reforço, professora adaptada, psicopedagoga, neuropsicopedagoga, dançarina, psicomotricista, você está colocando muita informação, o campo visual está ficando muito confuso, a percepção da pessoa que está lendo em relação ao seu nicho de atuação está muito solto, então não gera confiança, não expressa para as pessoas a sensação de confiança naquele profissional que faz muita coisa, então não se espera muito desse profissional. Quem muito faz, pode ser que não entregue o que eu preciso, porque é muito direcionado. Então, esse cuidado a gente precisa ter, a gente precisa ser focado naquilo que a gente quer apresentar, como é que a gente quer ser visto socialmente no nosso ramo, na nossa área de atuação. Investir em pós-graduações, cursos, certificações, é importante para você se divulgar enquanto profissional que está se capacitando constantemente. Nós somos profissionais em todas as áreas que não pode parar de estudar. Quando a gente trabalha com o ser humano, quem trabalha em equipe multidisciplinar, quem trabalha com o ser humano que está em constante mudança, em constante transformação, nós vamos estar constantemente estudando. A gente precisa estar lendo, se reciclando, renovando, porque a informação que a gente tinha em relação a determinadas demandas de 10 anos atrás, essa informação mudou. A gente tira pelos simples fatos, tipo autismo, um exemplo, cortando um recorte para o autismo. A informação que a gente tinha da quantidade de pessoas com autismo há 10 anos atrás e a quantidade de pessoas com autismo que nós temos hoje. Como é que a gente identificava autista há 10 anos atrás, 15 anos, 20 anos, e como a gente identifica autista hoje? Quais são os processos de avaliação e de intervenção que se fazia 10 anos atrás e o que está sendo feito hoje? As coisas mudaram, elas estão em constante mudança, então nós precisamos estar em constante estudo. Quando uma pessoa diz assim, eu sou profissional há 30 anos, eu já atuo há 30 anos, eu sei como fazer com qualquer demanda, mas eu parei de estudar, eu estudei e faz 30 anos que eu só trabalho, não estudei mais. Essa pessoa está defasada, ela precisa se reciclar, porque esse público mudou, a geração é outra, as percepções são outras, as crianças já nascem diferentes hoje, em sentido de evolução, a tecnologia, a era da informação, essa informação instantânea no acesso das mãos para as famílias, ela também é importante, então a gente precisa estar se reciclando, se renovando, nós precisamos ter muito domínio dos assuntos que a gente vai debater com as famílias, porque cada vez mais essas famílias estão se capacitando, cada vez mais eu vejo famílias estudando, fazendo pós-graduação para compreender os seus filhos, para contribuir com as demandas em casa em relação às suas terapias, até porque o custo é muito alto de terapia para pessoas atípicas. Então, é extremamente importante a gente estar nessa construção evolutiva. Quando eu coloco aqui, escrever artigos... Espera só um pouquinho, Chay. Ô, gente, eu preciso que vocês fechem os microfones. Tem alguém que está com o microfone aberto está dando eco. Já teve 2, 3 que reclamou. Se puder fechar, eu agradeço. Desculpa, amiga. Ok? Pronto, microfones fechados, dando continuidade. Márcia até colocou aqui, ouvindo vocês, vem logo o desejo de começar a atuar. Estou me organizando para iniciar no próximo ano. Justamente, começa, Márcia. Para a gente começar, a gente precisa dar só o primeiro passo. A gente precisa estar na ativa, a gente precisa estudando, a gente precisa se colocar, dar o primeiro passo para começar. A gente abre um turno, a gente começa com um paciente, depois vem o segundo, depois vem o terceiro. Ninguém começa por cima, em carreira nenhuma. Então, na psicopedagogia não é diferente das outras. A gente começa com um passo de cada vez. E é possível, sim. E aí estão aí, cada vez mais
live gratuita, a gente dando instrução, dando informação, dando essa mentoria super bacana em relação ao início de carreira, que tem desse mesmo tipo, com essa mesma organização paga. Então, a gente está oferecendo aqui de forma gratuita para que as pessoas abram os horizontes e a mente em relação à atuação psicopedagógica, que às vezes é uma coisinha que precisa de uma iniciativa e a gente está aqui impulsionando vocês, porque uma das coisas assim que mais pegou em relação a Gabi e eu, que a gente se conheceu online, a gente se conheceu, eu criei em relação ao movimento de regulamentação da psicopedagogia, Psicopedagogia Movimento, e aí eu conheci Gabi, a gente se entrosou e começamos a falar sobre a psicopedagogia e sobre como a psicopedagogia precisava evoluir, como a psicopedagogia precisava de pessoas cada vez mais capacitadas para ela poder ser reconhecida socialmente como uma área de atuação de extrema importância, como de fato ela é. E aí a gente começou a fazer cursos, isso online, ela em São Paulo, eu aqui na Paraíba, e a gente trabalhando juntas online, a gente se deu super bem, se afinou, foi um casamento perfeito, e a gente começou e se conheceu pessoalmente em setembro agora. Mas até então, o nosso trabalho era todo online, e a gente trabalhando em prol dessa evolução da psicopedagogia, em prol dessa massificação do conhecimento em relação à psicopedagogia. Porque nós entendemos que essa mentoria que a gente está dando hoje aqui em relação ao início de carreira, ela é uma gota no oceano do tanto que a gente precisa estudar. Está lá, a Gabi está lá estudando o dia todo, eu estou estudando também, a gente está sempre pegando novos livros e aí, debatendo sobre novos casos, e aí se aprofundando, então a gente não para nunca. É importante ter essa consciência de que a gente está em constante evolução e em constante aprendizado. Dando continuidade aqui, outras coisas importantes que nós precisamos ter, cultivar vínculos com empatia, cada família satisfeita é um canal de divulgação espontânea, eu digo isso que é uma realidade mesmo, as famílias me indicam, as mães entram em contato comigo, olha, quem me indicou foi fulaninha, que é mãe de tal, que você já atendeu, ou que você atende, e que ela gosta muito de você, então, chega um tempo que você não vai precisar se preocupar tanto com a divulgação, porque os próprios pais vão estar divulgando você, e aí você já tem espontaneamente essas famílias vindo atrás de você através dessas indicações. Então, tratar cada paciente com muito cuidado, manter um contato pós-atendimento, fazer um atendimento ético, reconhecendo que toda criança, ela está ali, mesmo que ela tenha um diagnóstico, ela está entendendo a sua sessão, ela está percebendo como é que você funciona, e ela vai repassar isso para a família dela em casa, mesmo que ela fale pouco na sua sessão, em casa ela vai contar como é que foi a sessão. Então, é preciso a gente ter esse cuidado. Quando a gente fala em manter contato pós-sessão, é que na hora que exista uma necessidade, que a mãe venha tirar uma dúvida, a gente tenha uma disponibilidade para dar uma resposta. Não é que a gente vai estar de prontidão servindo as famílias pós-horário de sessão, mas a gente dá uma atenção e demonstrar uma empatia em relação à angústia desses pais. É um gesto, tanto é um gesto humanitário, né, um gesto de carinho, como é um gesto não é uma pós-venda, mas é um atendimento especializado, um atendimento potencializado para um paciente que ele é visto com mais cuidado, com um olhar mais generoso. Então, esses pequenos gestos, eles vão gerar grandes recomendações, que são importantes. Um bom network, ele transforma tudo. Boas parcerias, boas relações podem aumentar o seu faturamento. Vínculos com outros profissionais, médicos, fonoaudiólogos, psicólogos, fisioterapeutas, ele vai transformar toda essa situação. Então, é extremamente importante que a gente tenha esse olhar cuidadoso. Sandra colocou aqui que está fazendo estágio, está com uma criança com dificuldade de interpretação de texto, está no primeiro ano fundamental, com diagnóstico de TDAH, e ela está um pouco perdida. Sandra, esse daí é um caso que precisa ou de uma supervisão, ou de um acompanhamento individualizado, porque precisa de entender todas as camadas desse caso. Não é um caso assim simples de debate, é um caso que precisa entender o contexto da família, precisa entender quais foram os testes aplicados,
desse processo de avaliação que chegou a esse TDAH, porque através das demandas avaliativas precisa entrar na intervenção, a questão dela está mais ligada à atenção ou à memória, memória de trabalho, planejamento, a questão de atenção seletiva, para poder trabalhar em cima da origem da dificuldade, do problema, para que possa ter o efeito em relação às outras demandas. E trabalhar a interpretação de texto na percepção, ela está no primeiro ano, ela domina, de fato, o processo de leitura e escrita, ela tem as habilidades preditoras para que possa gerar essa interpretação e essa compreensão de texto. Então, todos esses fatores, eles são importantes a ser discutidos para que possa entender ou analisar algumas outras condições e possa ter um indicativo de intervenção. De fato, quando a gente está iniciando carreira, quando a gente está iniciando com o primeiro paciente, o segundo, o terceiro, que vem demandas distintas, a gente fica um pouco perdido sem saber como atuar especificamente. São questões comuns, mas existem atividades e PDF que elas podem ser utilizadas para potencializar essa questão da interpretação, a questão visual, da imagem. Existem livros paradidáticos, e existem até imagens normais, que é só a imagem, sem nenhuma palavra, onde a criança vai detalhar tudo aquilo que ela está vendo naquela imagem, o que ela entende daquela imagem, e trabalhar essa questão do raciocínio lógico, da compreensão do que ela está vendo, aí depois para a compreensão do que ela está ouvindo, para depois a leitura e a interpretação. Então, esses processos por etapa, ela precisa existir para que a gente possa ter um resultado de fato satisfatório. Mariana colocou que foi contratada em uma clínica como psicopedagoga, porém está um pouco frustrada, porque viu que todos os pacientes são para reforço escolar. Está sendo difícil lidar, pois é a primeira experiência na área. Bem, não sei que perfil de clínica é essa, porque o profissional de psicopedagogia não é reforço escolar. E isso tem que ficar muito claro. Entender o que é que essa clínica está oferecendo para os pacientes. Porque o material escolar, a gente analisa, tudo bem, a família trazer o material escolar em uma sessão, para a gente analisar qual material está sendo usado, se essa criança responde esse material, se ela faz a atividade ou não, se ela cuida desse material. Então, é uma investigação do material e como essa criança e a família estão utilizando. E depois não se traz mais material, e isso se deixa claro, a atuação psicopedagógica, ela é de avaliação, prevenção e intervenção, ela não é feita para reforço escolar. Então, se tiver um supervisor na clínica, conversar com o supervisor, ou conversar com a direção da clínica, para entender o que a clínica está propondo socialmente, ou se isso foi... Não... Ensinar álgebra, ensinar história, ensinar geografia, isso não existe, não. Isso não é a função do profissional de psicopedagogia. A psicopedagogia, ele vai avaliar e vai intervir em cima das dificuldades que ele apresentou no processo de avaliação. Quais as dificuldades dele estão correlacionadas a que demanda. A gente vai na origem do problema e a gente traz o suporte em relação, ele tem descalculia, a gente traz algumas atividades lúdicas em relação à matemática, mas a gente não ensina, não. Quem ensina é professor, e quem dá reforço escolar é o professor de reforço, né? O profissional de psicopedagogia, ele atende 1 ou 2 vezes por semana aquela criança, aquele adolescente, em cima das dificuldades, dos processos que levam a essa dificuldade. Isso daí merece uma reunião, conversar com a direção da clínica, com supervisão, para entender por que condiciona dessa forma e fazer uma reeducação das famílias que vêm com as demandas. Já tem os relatórios desses pacientes, pega esses relatórios desses pacientes, identifica quais são as demandas específicas. Tem paciente que tem dificuldade no planejamento, no raciocínio lógico, na atenção, na concentração, tem dificuldade específica só na matemática, tem dislexia. Aí você vai chegar e vai dizer, olha, mãe, não precisa trazer material dele, porque a gente vai trabalhar em cima da dislexia, a gente vai trabalhar essa semana a questão de orientação espacial, visomotora, lateralidade, para a gente poder ver um resultado bacana em relação à dificuldade dele de interpretação, de leitura, de
acomodação de informação, de conhecimento, trabalhar as questões cognitivas. Então, você vai começar a se posicionar dentro da clínica. Agora, precisa entender como é que está sendo vendida essa consulta. Está vendendo uma consulta do profissional de psicopedagogia ou está vendendo um reforço escolar? Isso precisa ser conversado para poder desmistificar essa situação. Frustra assim, qualquer profissional, porque você é um profissional de psicopedagogia que está tendo um desvio aí na sua função dentro desse ambiente específico. E aí, depois que a gente montou todo um esquema de Instagram, de network, de correlações, de divulgação, de posicionamento de mercado, a gente vai começar a atender. E agora, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai definir o nosso foco de atuação, a gente vai deixar aberto, a gente vai escolher o público. Eu só atendo crianças até 7 anos, só atendo crianças até 12 anos, só atendo até 16 anos, atendo até 18 anos, atendo crianças, adolescentes e adultos, atendo adultos e idosos. Então, todas essas questões, eu vou ter que me posicionar. Eu escolho atender o quê? Não, eu vou deixar aberto para tudo, vou esperar o que é que o universo vai trazer para mim e depois fecho. Você precisa ter uma ideia de como você vai fazer. Então, digamos que você coloque que vai atender um público infantil com dificuldades de aprendizagem e adolescentes com TDAH. Então, você está escolhendo um nicho de mercado. Ou você vai dizer assim, eu só trabalho com orientação parental, ou se não, eu trabalho com TDAH e orientação parental, educação cognitiva, avaliação psicopedagógica, então eu só trabalho com autismo, eu só trabalho com T21, síndrome de Down. Então, ter um foco claro vai ajudar a montar o seu posicionamento, a sua comunicação, e como você vai direcionar seus estudos e suas parcerias. Existem profissionais de fonoaudiologia que trabalham especificamente com algumas demandas, só de TDAH, só de TEA, só apraxia da fala. Então, esses nichos que os fonos escolhem, a gente pode nos correlacionar em parceria para as necessidades específicas do paciente. Gabi? Queres diversificar um pouquinho o nosso sotaque? Só esse barulho lateral não está incomodando. Eu acabei de botar a minha impressora para imprimir. Não está atrapalhando? Não está forte o barulho? Não escutei. Não tá, né? O barulho da minha impressora, que eu acabei de colocar bonita para imprimir o módulo da faculdade. Então eu vou terminar essa página. Não sei, o barulho não está forte? Se o barulho se não estiver incomodando, dá para fazer. Eu não estou escutando nada. Não, tá ótimo. Se você não está escutando, ninguém está. Gente, boa noite, tudo bem? Meu nome é Gabriela Scartorelli, para quem não conhece. Cris, eu botei assim, não botei agora, gente, é que o módulo tem 80 páginas, então ele está na 40. Minha impressora ela não é tão rápida. E eu estou fazendo a pós e eu gosto do material, eu gosto de ler. Eu não fico só no... Então eu pus, ó, imprimi, está aqui imprimido. Mas amei. Acho que ia ser mais rápido. Bom, uma coisa que a Chay falou, né, lá no início, eu queria falar com vocês sobre a questão da identidade, tá? Quando eu estava no último ano da faculdade, eu já criei a minha imagem, eu já criei o meu nome, eu já criei o meu Instagram. E já comecei a colocar informações ali. Eu não colocava que eu já atendia, eu não vendia um atendimento, mas eu comecei a colocar o que o psicopedagogo faz, o que é dislexia, o que é descalculia, TDAH. E eu comecei a alimentar. Se você for lá ver o meu Instagram, você vai ver que lá no Voter teve muita coisa que eu apaguei. Eu acho que nessa época eu até apaguei depois com o tempo. Mas se tivesse lá ainda, mas ainda assim, vocês vão ver que as coisas mais antigas de 2 anos para trás, 2 anos e meio, 3 para trás, não são tão boas que nem a de agora. Mas eu comecei, entendeu? Coloquei ali porque eu tinha que começar a divulgar. Então eu criei a minha logo. Na época, a minha logo ela era uma logo mais simples. Depois, com o tempo, eu melhorei ela. Eu não perdi aquela identidade, mas eu melhorei ela. Então, a minha primeira logo era uma logo básica de Canva, daquele cérebro com uma árvore em cima. Depois, com o tempo, eu aprendi a fazer, comecei a mexer com isso. Faço até logo, às vezes, para alguns colegas. E aí eu fui, coloquei flores, eu melhorei a minha logo e hoje
é a minha logo profissional mesmo, eu não pretendo mudar dela tão cedo. Então, assim, eu já tinha o Instagram, eu já tinha uma logo, eu já tinha o meu nome é Maria Gabriela Sartorelli Oliveira. Eu achava que era um nome muito grande, eu peguei só o Gabriela Sartorelli, entendeu? Então, hoje eu sou conhecida na minha região como Gabriela Sartorelli. Já comecei a colocar quais eram os meus cursos, como eu fiz a graduação, e eu tinha uma primeira graduação, enquanto eu fazia a graduação, eu fiz algumas pós. Então, eu fiz, junto com a graduação, a pós em neuropsicopedagogia, foi mesmo, Márcia. Eu já fiz a pós em neuropsicopedagogia e eu já fiz a pós em ABA. Então, tipo assim, eu fui estudando e fui continuando, fui estudando. Então, isso tudo eu ia colocando ali no meu Instagram. Entendeu? Para quê? Colocava ali, graduanda em psicopedagogia, já pós-graduada em neuropsicopedagogia, pós-graduada em ABA. Por quê? Porque eu tinha que ser conhecida. Então, eu já tinha minha imagem, já tinha meu Instagram. Sobre o começar do pouco, né? Que nem aqui a gente vai começar a falar. Estruture um espaço adequado, seja presencial ou online. Gente, quando a gente fala um espaço adequado, para quem está começando, é um espaço limpo, um espaço organizado. Mas não precisa ser uma sala, gente, de 6 metros por 6. Quando eu comecei a atender numa sala na minha casa. E era assim, eu morava num condomínio classe média alta na época. Meu marido tinha empresa, nossa realidade financeira estava ali boa, mas ele começou a ter dificuldades com a empresa. Eu falei, não, agora está na hora de eu voltar a trabalhar, de eu começar a atender. E assim, você entrava pela minha casa, você passava pela minha sala, você subia a escada, você passava por onde era meu quarto, o quarto dos meus filhos, uma outra sala e ia para esse lugar. Esse lugar era uma espécie de um cantinho. Ali eu coloquei uma mesa, ali eu coloquei uma cômoda, e eu fazia meu filho ficar no quarto dele na hora que eu estava atendendo, e a criança estava ali. E, gente, eu comecei a ter muito paciente. Eu cheguei a ter, nessa época, atendendo na minha casa, 10 pacientes, que era bastante para mim, era muito. Comecei com 1, veio 2, veio 3, existia uma comodidade dos pais, que precisavam passar os filhos no psicopedagogo, e não queriam ter que tirar as crianças do condomínio, então isso me ajudou muito na época. Mas deu certo, foi uma bênção para mim. Aí esses pais começaram a indicar, hoje eu tenho minhas portas abertas nesse condomínio, já mudei de lá, infelizmente, mas eu sou uma das profissionais mais indicadas ali, porque eu acabei tendo contato com muitas mães, é um condomínio são 3 condomínios com 300 casas cada um. Então, assim, se eu não tivesse começado, então eu comecei com algo simples, aí depois de lá, quando começou a ficar complicado, o meu filho começou a ter ciúmes, porque ele ouvia eu brincando com as outras crianças, começou a mexer muito com tudo isso. Aí eu fui para um outro espaço. Subloquei uma sala pequena. Era uma sala pequena. Eu não vou mentir para vocês que muitas vezes eu via vídeo de colegas que eu estava, né, dando mentoria, estava coisa assim, e eu fiquei muito tempo nessa sala pequena. Ela era uma sala branca, do tamanho desse meu escritório que eu tenho hoje em casa. Era uma sala branquinha, tinha uma árvore que era um adesivo na parede, tinha uma mesa, 2 cadeiras e um balcão, que daí eu comprei um balcão, comprei uma comodazinha. Era isso, mais nada. Não tinha glamour e tinha minha girafa. Eu tenho uma girafa querida que, quando eu lembrar, eu tiro foto para vocês verem, que ela não é a minha logo, mas ela é, assim, uma marca registrada minha. E era só isso que eu tinha. E eu fiquei ali, gente, muito tempo, porque eu pagava um valor muito barato, era um lugar que não me incomodava. E às vezes eu via outras salas, e eu falava, ai, queria tanto uma sala mais bonita, mas eu não queria sair de lá, o valor era bom, tinha coisas que compensavam. Até que eu acabei fazendo parceria com uma amiga, que nem a Chay falou, ter parcerias com fonoaudiólogas, com neuropsicólogos, com TOs, é muito bom. E essa minha amiga era uma fono, e eu já tinha atendido o filho dela, e ela me convidou para entrar na clínica com ela, né, de parceria com ela. E aí hoje eu tenho uma sala muito linda, que era a sala dos meus sonhos e tal, mas eu não comecei nela. Eu não comecei nela com 20 pacientes. Eu comecei numa outra, pequenininha, eu comecei na minha casa. O meu paciente ia embora e o meu filho chorava porque ele me ouvia brincando. E ele falava assim, por que comigo você não brinca? E às vezes eu não estava bem para brincar com eles, eu estava cansada. E realmente, vocês sabem, quem é mãe, quem já tem, sabe. E às vezes a gente fica, né, cansada dos jogos, cansada daquilo. A gente quer chegar em casa e quer relaxar.
Porque para a gente é trabalho, para os nossos filhos não era. Então, eu comecei no pouco. A Chay também, se vocês verem a história dela, ela começou... Eu ainda tive uma vantagem que eu nunca trabalhei em clínica multidisciplinar. Vantagem no sentido assim, glamour, né? Eu sempre fui psicopedagoga particular. Eu sempre pude cobrar um valor mais alto. Eu nunca precisei atender 15 crianças no mesmo dia. O meu máximo de pacientes é em terça-feira, que eu atendo... Eu atendo 9. Em terça-feira. É o dia que eu mais atendo. Atendo 9 crianças, porque em terça-feira, daí eu vou das 8 a meio-dia, das 2 até as 7. Então, dá acho que 8 ou 9 pacientes. 9 ou 8. Tem que fazer essa conta. Mas é o dia 9. É o dia que eu mais atendo. Por quê? Porque eu estou com uma demanda. E eu só estou fazendo isso agora, porque a gente está em novembro. Novembro é um mês que a gente já começa a piriricar, porque a gente já sabe que dezembro está chegando. E quem já está nesse ramo sabe que dezembro a giripoca pia para a gente, janeiro também. A gente vai falar sobre isso também, como vocês se organizaram. Então, em novembro eu meio que faço de tudo, tá? Mas, no geral, março, abril, maio, junho, agosto, setembro, outubro, novembro, eu não atendo 6 horas da tarde. Eu não tenho esse horário aberto. Mas eu comecei. E como que eu comecei? Um espaço adequado. Um espaço, acabou de imprimir. Um espaço pequeno, né? Se for online, um lugar limpo, um lugar adequado, onde as pessoas não fiquem passando, tem uma boa sonorização. Acho que ela não acabou, ela só quis descansar. Mas um lugar limpo, um lugar confortável. Não é caro, gente, para vocês comprarem adesivos para colocarem na parede. Eu compro tudo pelo Mercado Livre, tudo pela Shopee. Depois eu posso, se vocês me lembrarem, quem tiver no grupo live ao vivo, me lembra depois que eu mando um vídeo para vocês. Ou quem já me segue no Gabriela Psicopp, Gabriela Underline Psicopp, tem vídeo da minha sala. Então vocês vão ver que tem uma árvore linda hoje ela é em tom pastel. Eu comprei tudo na Shopee. Eu não paguei ninguém para pintar aquilo, e quem vê pensa que foi pintado. Então, existem formas de você ter um ambiente legal sem gastar rios de dinheiro. A Michelle, até a gente estava conversando hoje, que ela estava falando do sonho dela de abrir um espaço na casa dela. Mi, eu comecei dessa forma. Abra, sabe? Às vezes a gente quer inventar muito, mas o que os pais precisam é de um profissional competente. E eu provei isso para os pais e consegui fazer meu nome no mercado. Se for presencial, um ambiente acolhedor, lúdico, organizado, com jogos, com materiais pedagógicos e com mobiliário infantil. Esse mobiliário infantil, o meu primeiro mobiliário infantil era a cômoda do meu filho. Era a cômoda de quando ele nasceu, bebê. Eu troquei os puxadores, coloquei os puxadores de bichinho. Era isso. Uma mesa que eu comprei na Shopee, uma mesa de cozinha que eu comprei na Shopee, mas não era essa cara de mesa de cozinha. Ela tem os pés mais bonitinhos e tal. E as 2 cadeiras da minha sala de jantar. Era o que eu tinha, tá? Era isso que eu tinha na minha primeira sala. Mas você tem que mostrar profissionalismo nesse ambiente, você tem que mostrar cuidado com esse ambiente. As roupas que você veste, gente, quem é aluna nossa, quem é mentorada nossa, que nem a Mi, que nem a Cris, que nem a Patrícia que está aqui, sabe o quanto a gente pega no pé disso. Você não precisa ir de alfaiataria todo dia, mas você precisa estar com uma imagem adequada. Até se vocês repararam na foto anterior que estava eu e a Chay, a gente está de camiseta de personagem, calça jeans, uma sandália baixa, confortável, podia ser uma sapatilha, podia ser uma rasteira com os pés ali. Não tem nada de sofisticado, é uma camiseta que, aliás, é uma malha deliciosa, que eu ganhei da Chay, uma calça jeans básica. Nesse caso, a gente está com a sandália, porque a gente ia fazer as fotos, mas eu trabalho, às vezes, com essa sandália, é uma sandália de salto baixo, mas que dá autonomia, entendeu? Dá aquele glamour. É uma sandália que eu paguei, acho que R$100, tá? A camiseta também eu ganhei de presente, mas acredito que não seja algo que custe uma fortuna. A calça jeans, uma calça jeans básica. Cabelo, aí estava arrumado, mas não precisa, né, tá tão arrumado, mas cortado, preso, arrumado. Não tenho tempo, Gabi. Faz um rabo alto, faz um coque, limpa, passa uma base básica. Gente, a gente tem que ter uma imagem limpa, tá? A gente tem que estar com vestes organizadas. Pode voltar lá, Chay. Eu já vi psicopedagoga boa, tá? Psicopedagoga que eu respeito como profissional, mas que não é aluna nossa. Porque se fosse, não ia fazer isso. Fazendo vídeo
para o YouTube com calça jeans rasgada, sabe? Com camiseta suja. E não era aquele sujo de caneta, de tinta que estava para a criança. Tem que tomar muito cuidado. Quem usa jaleco, pelo amor de Deus, gente, jaleco limpo. Eu não uso jaleco, não gosto de jaleco. Também não uso scrub, que fala, eu vou de roupa comum mesmo. Mas, assim, não precisa muito. É uma calça boa, com uma cor clássica. É 2 calças que você tiver, 2, 3 blusinhas de cor básica. Não precisa muito. Se você só atende um dia por semana, sabe? Então, e devagar, com o tempo, você vai investindo. Não é roupa sofisticada, mas é uma roupa que traga uma boa aparência. Uma camiseta limpa, uma camiseta básica, uma blusinha básica, adequada. Cuidado com decote, gente. Cuidado com decote. Porque vai ter o pai da criança que vai lá. Aí pensa bem, você está lá todo dia mostrando decotão. Aí um dia a mãe vai com o pai. Aí ela vê, opa, peraí, que profissionalismo é esse? Ela já toma ranço. Eu falo, gente, que quando você começa a atender como psicopedagoga, não é só no ambiente de trabalho que você tem que tomar cuidado com as roupas. Até quando você sai, fui numa padaria, fui almoçar fora, fui no supermercado, você tem que pensar que você corre o risco de encontrar com a família do seu paciente. Como que eles vão te olhar? Entendeu? Então, tudo isso é importante, tá? Às vezes, se você está numa cidade gigante, que nem São Paulo, talvez não. Mas se você está numa cidade que nem a minha, 350 mil habitantes, vira e mexe no encontro com o pai de paciente. Entendeu? Então, isso parece bobagem, gente, mas não é quando a gente fala de como atrair bons clientes. Por quê? Nós queremos bons clientes. Então, isso tudo é importante, tá? Então, mostrar profissionalismo com as roupas, com o ambiente, cuidado com tudo isso, organizar os instrumentos de avaliação. Você vai ter 10 instrumentos de avaliação, 10 testes que você usa. 2 para leitura escrita, 1 para memória, 1 para atenção, 1 para planejamento, tal. Então, você tenha organizado. Então, Gabi, eu tenho aqui o token, eu tenho trilhas, tenho Corse, tenho o TAC, tenho o TCLPP, tenho o TIM, tenho o PSFF, tenho o ADAP, tal. Esse é o meu nicho. Você não precisa ficar comprando 500 testes. Saiu um teste novo no mercado, como comprar? Não. Existem bons testes com custos bons, tá? Então, você tem ali testes bons com preço bacana. Dentro daquilo que você tem, você vai saber se você usa todos ou não. Então, por exemplo, a criança já chegou com diagnóstico de TDAH. Não é tudo que você vai usar. Você não vai usar a escala. Talvez você use um Londres, talvez você use um token, talvez, mas dependendo da situação, você tem que avaliar. Entendeu? Qual é a dificuldade da criança? Então, mas você tem que ter ali os seus materiais organizados, quais são os testes que você aplica, quais são o que você está... amanhã eu vou aplicar um PSFF. Acho ele um teste bacana, maravilhoso, mas eu não vou mentir que eu tenho um pouco de dificuldade em aplicar ele. Eu estava estudando ele antes de começar a live. E vou estudar depois que acabar a live. E vou estudar ele amanhã antes de aplicar. E eu não é a primeira vez que eu aplico, não é um teste novo. Já dei aula do teste PSFF. Mas eu gosto de estudar, porque amanhã, diante do meu paciente, eu não posso errar. Imagina ele falando para a mãe, nossa, estava fazendo um teste lá com a tia estava mais perdida que eu. Gente, criança fala. Criança fala. Deixa eu só ver o que a Mi colocou aqui. Hoje eu fui atender na casa de uma médica, que o neuropediatra me indicou. Estava me sentindo psicopedagoga. Gabi ensina, vai com medo mesmo, mas vai. Isso aí, Mi, vai com medo mesmo. Deus sabe do meu trabalho, tenho feito com amor, só tenho a agradecer a Deus e a vocês, meninas. Em 1 ano, sou outra profissional. E tenho certeza que estava de cabelo arrumado, tenho certeza que estava com uma roupa limpa. Não, gente, quando eu falo, pelo amor de Deus, não olhem com arrogância, tá? Olhem com amor. Eu não uso roupa de marca, eu não consumo marca, eu não uso roupa sofisticada, mas quando eu digo uma calça, ali que você paga, às vezes, 50, 60 reais. Renner tá ali, gente. Umas calças retas na Renner que você paga 50, 60 reais. Uma blusinha básica, um meio rabo, um cabelinho. É só isso que a gente precisa. Mas você não vai chegar na casa de uma médica, atender o filho dela de qualquer jeito. Ela vai olhar para você, ela não vai nem querer pagar. As pessoas são visuais. Elas são visuais. Vou falar uma coisa para vocês. Depois que eu e a Chay fizemos um ensaio de foto e começamos a colocar nas nossas postagens as fotos, mudou a forma das pessoas olharem. É a mesma Gabriela, é a mesma Charlene. Mas as pessoas são visuais.
Então, sempre tome muito cuidado com isso. Tenha um Instagram arrumado, tenha uma imagem arrumada, tenha um ambiente limpo. Uma vez eu fui passar numa psicóloga para o meu filho, e era uma clínica multidisciplinar, tinha outras psicólogas. E uma das psicólogas abriu a sala dela e eu olhei assim, eu estava passando, eu olhei de relance. Curiosidade, né? Eu tenho mania de querer ver a sala dos outros. Já tinha as minhas. Tinha um colchão no chão, que até hoje não entendo para quê. Até tudo bem, colchão no chão, não sei para que ela usava. Mas esse colchão estava rasgado. Sabe? Uma coisa que me deu uma impressão péssima. Se fosse aquela minha psicóloga, eu já tinha desmarcado ali. Meu outro filho precisou de fono. A fono sempre vestida de uma forma que eu olhava, assim, camiseta de propaganda, de político, de time, um cabelo desgrenhado e o cheiro de cigarro. Gente, parei de levar meu filho lá, porque meu filho começou a reclamar. Então, assim, se você fuma, no horário que você está atendendo, você não pode fumar, gente. Entendeu? Você vai fumar às 7 horas da noite, até que você chegar em casa. Porque as crianças sentem, elas reclamam, o meu filho reclamou. Então, tudo isso é muito importante. Então, aqui a Chay da orientação, né? Monte um kit com instrumentos essenciais. IAR, trilhas, TAC, TDA, TDE, EAA, provas operatórias, inventário do desenvolvimento, entre outros. Inventário do desenvolvimento aqui é portas de idade, Denver, você pode escolher um deles, tá? E ter ali um kit, tá? De testes básicos. E a partir disso, você define qual que você aplica em cada criança. Eu tenho criança que eu aplico um ou outro, tem criança que não. Tem criança que eu aplico todos, tá? Porque a criança vem com dificuldades de aprendizagem, você vê que tem ali algum déficit cognitivo, então eu sondo com todos. Tem criança que eu não sondo com todos. Então, mas você tem que ter um kit ali, de pelo menos um de leitura, um de escrita, um de memória, tá? A gente tem algumas dicas, alguns materiais interessantes. Depois podem chamar a gente no privado, que a gente dá umas dicas, tá? Na plataforma mesmo já tem bastante teste, já tem bastante coisa interessante, bastante aula, tá? E estude, tá? Gente, eu fico até rouca. Estude cada um profundamente para interpretar resultados de forma ética e científica. É muito importante que você interprete os resultados. A gente vê muito nos grupos assim, eu quero um teste para dislexia. Não existe teste específico para isso ou específico para aquilo. Você não fala que uma criança tem dislexia porque você aplicou um teste com ela e deu 2 xizinhos, certo? Não é. A psicopedagogia, ela é uma ciência, mas ela é uma ciência de observação também. Ela é uma ciência onde você precisa ter um olhar qualitativo. O quantitativo, ele completa o qualitativo e vice-versa. Então, às vezes, você vai fazer um TAC com uma criança e ela arrebenta. Ela vai muito bem. Mas você vai jogar um lince com ela que demanda a mesma atenção do TAC e ela não consegue. Ou vice-versa, você joga o lince com ela e ela vai bem, você faz o TAC, ela não vai. Por quê? O que acontece com essa criança quando ela é exposta a uma prova, a um teste? O que acontece com essa criança quando ela está jogando um jogo e ela tem que competir? Entendeu? O nosso olhar precisa ser apurado. Pode correr, Chay. O nosso olhar precisa ser apurado. O nosso relatório precisa ter esse olhar quantitativo, esse olhar qualitativo, entendeu? O nosso relatório não pode ser teste tal, tanto, teste tal, teste tal, teste tal. De acordo com os testes, eu defino que a criança tem uma hipótese diagnóstica de TDAH. Espera aí, o que eu observei? O que eu olhei? O que eu vi dessa criança? O que eu compreendi dessa criança? Chay, puder correr, não sei se não está travando. O que eu compreendi dessa criança? Né? Às vezes, gente, você não precisa nem de tantos testes. Às vezes, uma criança pequenininha, a observação, você comparar o que a BNCC pede com o que ela conseguiu adquirir, já é uma grande avaliação, tá? Invista em formação contínua e em supervisão, tá? Se você está começando, você precisa ter formação contínua, você precisa ter profissionais para te apoiar, você precisa ter profissionais, que nem a Michelle falou aí, de certa forma, ela teve a nossa supervisão, ela fez com a gente jornada, intervenção, hoje ela vai estar com a gente já na plataforma. Então, assim, todas as dúvidas, tudo que ela ia precisando, a gente ia lá, Mi, faz assim, não faz assado. Quantas vezes peguei no pé dela? Michelle, faz isso. Michelle, pode parar. Michelle, vai com medo mesmo, sabe? Por quê? Porque a gente quer que a psicopedagogia cresça, porque a gente quer que chegue num ponto das pessoas procurarem o psicopedagogo com a mesma ênfase que eles procuram o fono ou o psicólogo.
que eles entendam a nossa importância, tá? E o nível de formação nosso, o nível de estudos, né? Então, a gente precisa ter formação, a gente precisa ter ajuda contínua, a gente precisa ter supervisão. Eu, até hoje, alguns relatórios, quando eu vou entregar, eu ligo para a Chay, socorro, me ajuda aqui, o que você acha? Muitas vezes ela manda relatório para mim, terminei esse. E eu dou uma olhada e às vezes eu comento com ela, eu falo, isso aqui é assim mesmo? É assim mesmo, que legal, eu não fazia assim. Não, Gabi, não é assim não. Sabe, eu acho que eu vou mudar. Então, assim, ter outros profissionais para você trocar ideia, ter outros profissionais para você conversar, ter outros profissionais que têm um olhar diferente do seu, ajuda demais, tá? Mas escolham bem, porque senão, em vez de ajudar, atrapalha. Né? Faça a supervisão clínica com profissionais experientes. Gente, uma coisa que me irrita demais, tá? Uma coisa que me irrita demais. Eu vejo pessoa que há um mês atrás estava me pedindo supervisão porque acabou de se formar. Aí agora está vendendo supervisão. Eu fico me perguntando aonde que aprendeu? Aonde que descobriu? Aonde que foi? Para vocês terem uma ideia, eu, Gabriela, nesse momento não tenho agenda para supervisão. Primeiro, porque não tenho tempo. Segundo, porque, como eu nunca trabalhei em clínica multidisciplinar, eu não tenho acesso a todos os tipos de paciente. Doenças raras, por exemplo, eu só atendi um caso. Eu tenho muito, muito, muito entendimento. TDAH, dislexia, altas habilidades, muito. TEA, tenho. Né, descalculia, dislexia, disgrafia, dentro disso. Mas quando se trata de algumas doenças específicas, doenças raras, entendeu? A Cris está falando que eu passei por isso. Quem que é a supervisora da Cris? A Chay. Por que que hoje a Chay, né, dentro da gente, da Psicoavançar, hoje quem tem agenda aberta de supervisão é a Chay? Porque a Chay trabalhou em clínica multidisciplinar. E ela tem isso tudo. Hoje ela traz tudo isso para a plataforma, hoje ela divide isso na plataforma por um preço bem menor do que talvez uma supervisão, mas tá? É totalmente diferente de você pegar uma pessoa que se formou ontem. Não, eu não me formei ontem. Eu já estou formada há muito tempo. Eu já tenho clínica há muito tempo. Mas eu entendo que se eu estou dando supervisão para você, você aparece com um caso de doença rara, eu tenho que conhecer. Agora, na onde eu estou trabalhando, estamos com casos de crianças e doenças raras. Então, estou começando a me aperfeiçoar. Pode ser que daqui a um tempo eu abra uma agenda para supervisão. Mas nós temos que ser profissionais. Então, gente, pergunte para a sua supervisora. Você se formou quando? Você manda para mim a cópia do seu certificado, por favor? Eu queria ver seu currículo Lattes. Gente, você não pode pagar a supervisora só porque a foto dela está bonitinha. Quantos anos você atendeu em clínica? Porque eu sei de supervisora aí que tem foto bonita no Instagram, mas que nunca atendeu em clínica. Porque eu já fiz a logo, já fiz coisas, já conversei com essa pessoa e sei, né, da história. Então, gente, tenham muito cuidado, tá? Existem muitos profissionais excelentes no mercado, mas existem alguns profissionais que só querem tirar benefícios, tá? Participe de grupos de estudo, de cursos, de congressos, tá? Atualize-se sobre neurociência. Hoje, gente, neurociência e neuroaprendizagem é a base de um bom atendimento, porque nós precisamos entender quais áreas do cérebro, por quê? Se você não entende de neurociência e de neuroaprendizagem, você fica muito limitado à aula de reforço. Você precisa entender, tanto que todas as nossas aulas, hoje, só um minutinho, gente. Desculpa. Você precisa saber qual área do cérebro o TDAH afeta e como que você vai desenvolver isso. É isso que te faz psicopedagoga. É isso que te faz neuropsicopedagoga, tá? Sandra, ótimo, tem que fazer mesmo, tem que fazer neuropsicopedagogia e faça depois neuroaprendizagem, faça depois neurociência. E escolha uma boa faculdade, tá? E estude, porque hoje, infelizmente, nós temos pós-graduações que você faz em 3 meses lavando louça. É você que escolhe se você vai fazer uma pós-graduação e vai imprimir o material e ler ele inteiro, ou se você vai entrar para fazer a prova e perguntar para a IA as respostas. Hoje está fácil, tá? Mas e aí? Na hora que você for atender, a IA vai atender seu paciente para você? Não vai, tá? Então, a gente precisa ter essa visão. Então, atualize-se sobre neurociência, TDAH, funções executivas e práticas baseadas em evidências, tá? Quando você vai estudar a aba,
Prática baseada em evidência. Ciência baseada em evidência. Terapia cognitiva comportamental. Ciência baseada em evidência. Neurociência. Por quê? Aonde? Da onde que tirou? Quem achou? Prática baseada em evidência. Tá ok? Chay pode correr. Então, todo caso novo vocês vão estudar. Todo caso novo. Gabi, mas já é o meu 10º paciente com dislexia. E aí? Ele é único. Ah, que lindo, amigo. Isso mesmo. Ele é único, tá? Cada paciente é único. Cada paciente você vai ter que estudar, tá? Agora aqui foi um tema que quando a Chay e eu, a gente estava conversando sobre o que trazer para vocês, eu falei, Chay, vamos levar isso para as meninas, porque ninguém trouxe para a gente. E como fez falta para mim nos meus 2 primeiros anos. Como se organizar financeiramente. Gente, o psicopedagogo, ele passa por etapas, tá? Então, primeiro, registre-se como MEI ou autônomo, para que você, em determinado momento, possa se aposentar, tá? Como MEI, você vai ter que se registrar como professora e os recibos serão como professor, porque o MEI não aceita o psicopedagogo. Como autônomo, você já consegue dar como psicopedagogo, tá? Tem uma conta bancária separada para o trabalho, tá? Se você abriu a sua MEI, abre uma conta bancária para o trabalho. Gabi, estou começando agora, não dá para abrir uma MEI. Fique atenta às questões de imposto de renda, tá? Porque se você receber mais do que o valor, você precisa declarar. Está começando, está com 1, 2 pacientes, tudo bem. Dá para você esperar até ter uns 5 para você abrir a sua MEI ou a sua empresa, tá? Existe hoje empresas de contabilidade online, que você faz todo o serviço online e com valores bem acessíveis, tá? Não cobram nem para abrir. Elas cobram só a mensalidade, coisa de 150, 200 reais por mês. Então, dá para você ter o seu CNPJ hoje. Comece a recolher INSS para você ter uma garantia de futuro, né? A aposentadoria no Brasil não é grande coisa, mas é melhor do que nada, tá? Abriu a empresa, tem uma conta separada. Todo começo, não abrir a empresa. Separe pelo menos uma caixinha da sua conta bancária. E tudo que você receber dos seus pacientes, você separa ali, tá? Não vai pegar ali, peguei 80 hoje, tenho 80 para gastar. Peguei 100 hoje, tenho 100 para gastar. Não, isso não vai dar certo. Coloca tudo, eu faço desse jeito, gente. Eu coloco tudo ali no lugar, e antes eu tirava só no dia 30. Agora, como eu tenho alguns vencimentos antes, eu vou pagando conta. Mas ela tá ali, entendeu? Eu vou pagando, tenho um organograma, vou lá para o IPG, PG, vou pagando. Quando chega o final do mês, eu olho lá, sobrou 500. Que legal, esses 500 sobraram. Então, e desses 500 que sobraram, eu já tirei uma porcentagem para juntar. Gabi, que rica, né? Juntando dinheiro. Gente, não é sobre juntar e nem sobre ser rica. É sobre uma necessidade que nós temos, tá? Então, primeiro, não misture os gastos profissionais com os pessoais. Tenha uma espécie de prolabore. Entenda que se você tem 5 pacientes a 100 reais cada por sessão, você tem 500 reais por semana, então você tem 2.000 reais no final do mês. Desses 2.000 reais, você paga ali 150 de sublocação da sua sala. Vamos supor que é o preço médio aqui da minha região. Então, 150 já não faz parte do seu lucro. Tira pelo menos 100 para você comprar um material novo por mês. Né? Pelo menos 100. Para comprar um jogo bom aí, com 100 reais é para comprar 2, às vezes até 3. Tira 100 para você melhorar a sua prática, para você comprar um material. Tira pelo menos 100 para você investir em melhoria, em profissionalismo. Gabi do céu, mas sobrou 1.500 só. Sobrou 1.500 só. Mas você está se tornando um profissional melhor. Daqui a pouco, em vez de 5 pacientes, você vai ter 10. Aí vai sobrar mais. Depois, em vez de 10, você vai ter 15. Aí vai sobrar mais, tá? E tire um valor, pelo menos 10%, para você guardar mesmo. Guardar para quê? Julho, dezembro e janeiro, tá? Julho, depende muito da região. Na região da Chay mesmo, na região do Nordeste, tem o São João e tem lugares que param na época de julho. Na minha região não tem São João, vai ter um povo preguiçoso. Chega julho, eu só consigo fazer com que permaneça os pais que as crianças possuem transtornos graves. Um TEA nível 2 para cima, um TDAH muito agitado, uma dislexia muito grave, que a mãe não vê a hora que a criança escreva. Do contrário, se a criança já está num processo evolutivo bom comigo, os pais faltam muito em julho. Hoje, eu aprendi a tirar férias de 1 semana em julho. Porque eu posso? Não. Mas porque eu ficava louca.
Eu ficava doida, tá? A Chay lá, ó, dia 26, lá já tem São João. Aí já para tudo. Às vezes, você consegue realocar a criança desse dia para o outro, quando tem feriado. Às vezes, não, tá? Então, é importante que você tenha um valor. Porque se você paga a sala, você não vai cancelar a sua sala em dezembro. Você não vai cancelar a sua sala em janeiro. Mesmo que, em vez de 10 pacientes, você esteja com 3. Você não vai cancelar em julho. Então, é importante que vocês façam uma reserva, pelo menos para os custos fixos, tá? Pelo menos para pagar a sala, pagar a água, pagar a luz e pagar a contabilidade, por exemplo. É difícil, é. Mas a primeira coisa que a gente precisa para prosperar é ter organização financeira. E eu sempre falo aqui em casa, quem se antecipa, governa. Guardem isso para vocês. Quem se antecipa, governa. Então, se antecipem aos fatos. Olhem o mês. Então, vai começar o mês. Que mês aqui? Como é que é esse mês? Tem feriado? Gente, sabe o que eu faço? Vai começar o ano, agora eu já vou fazer isso, 2026. 2026 tem muito feriado em terça-feira. Então, peraí, vai emendar muito segunda e terça. Vou me lascar o cubo. O que eu faço? Eu já começo no começo do ano, já tentar manejar os meus pacientes, tirar o máximo de paciente que eu posso de segunda e terça. E jogar ali quarta, quinta e sexta. Esse ano tinha poucos feriados quinta e sexta. Tinha mais feriados em quinta e sexta, aliás. Poucos feriados em segunda, terça e quarta. Fui empurrando, joguei todo mundo para segunda, terça e quarta. Então, que nem agora esse mês tem feriado, dia 20 de novembro. Feriado novo, ano passado não era feriado, esse ano que é. Então, eu vou perder 2 atendimentos. Um eu já remanejei com a mãe, um, infelizmente, eu vou perder, tá? Então, até isso a gente precisa se organizar, tá? Vai lá, olha para o mês. Olhou para o mês e fala, nossa, esse mês tem feriado. Mês que vem tem feriado. Já começa a ir negociando com o pai, ó, esse mês eu vou vender 2 vezes. Eu vou viajar agora em dezembro, então eu atendo primeira, segunda e terceira semana de dezembro. Só que para eu conseguir viajar com a minha família, eu tive que tirar a segunda semana. Não posso perder ela. O que eu já estou fazendo? Marcando visita na escola, marcando retorno devolutiva com o pai. Quando? Na primeira ou na terceira semana. Para que eu consiga atender do meu nicho ali de 20 pacientes, pelo menos 10 nessa segunda semana. Repor numa semana antes ou numa semana depois. Para que isso não dê um desequilíbrio financeiro tão grande para mim. Então, vocês precisam se antecipar para governar. Precisam se organizar. A prosperidade, gente, eu fiz um estudo sobre isso. A prosperidade, ela só vai chegar, tá? Para quem acreditar em Deus, tá? Eu acredito. O Senhor, ele só vai abençoar, ele só vai derramar sobre a sua vida quando o vaso estiver arrumadinho. O Senhor não transborda em lugar quebrado. O Senhor não vai transbordar em vaso trincado, porque o Senhor não desperdiça. Então, ele não vai colocar bênção sobre a sua vida se estiver tudo desorganizado. Se você não consegue organizar, quanto você ganha? Se você não consegue separar um valor para ser seu salário, um valor para ser investimento, um valor para você guardar para uma necessidade, não importa quanto você guarda. Quem guarda R$10, guarda 20. Quem guarda 20, guarda 40. Quem guarda 40, guarda R$1.000. Tá? Então, que vocês tragam isso para o coração. Gabi do céu, mas eu ganho R$400 por mês hoje. Eu comecei agora, tudo bem. Pega R$50, faça lá 5 caixinhas. Quanto pode cobrar de início? Sandra, isso é muito relativo à região, tá? Uma média que a gente vê. Social, R$60. Valorzinho baixo, valor social, R$60. Um valor para você começar a ganhar um pouco, para começar a ganhar clientela, 80. Um valor que já começa a ficar bacana, 100 a 150, tá? Um valor top, 200, 220. Eu tenho paciente de vários valores, tá? Porque eu tenho paciente social, eu tenho paciente que eu estou atendendo de graça, o único paciente que eu estou atendendo de graça, e tenho pacientes de 150. Então, vai muito pelo nicho. Depois que eu mudei para esse consultório novo, eu subi um pouco o meu valor. Então, a média dos meus pacientes hoje tá 120 no individual, R$100 no pacote, e tenho alguns ali de 150. Mas a média ali é de 100 a 150. Regiões e alguns profissionais já cobram 200, 220. A Chay tem paciente que ela cobra 200, 250. Paciente que ela vai na casa, paciente que ela faz um tratamento diferenciado. Então, você tem que cobrar, tá? É isso aí que a Chay está colocando aqui também.
Então, Jana, Black Friday, a gente não faz Black Friday, tá? Psicopedagogo não faz Black Friday para coisa de pobre. A gente não faz, tá? E a gente não anuncia também agenda aberta, misericórdia. Agenda aberta é coisa assim, estou desesperado, preciso de cliente. Não fazemos isso, tá? Fica aí com essa dica no coração de vocês. Vocês verem um dia eu ia achar colocar lá agenda aberta, bate na gente, tá? Por quê? Isso traz sensação de desespero, tá sem paciente. E pai não gosta disso, pai gosta de agenda lotada, tá? Então, assim, o que você vai fazer para dezembro e janeiro? Isso que eu já falei. Primeiro, ano que vem, guarda dinheiro. Para você poder sair de férias com a sua família, para você poder descansar. Segundo, devolutiva e visita na escola. Então, o que eu faço? Às vezes eu faço a visita em novembro, mas eu falo assim para o pai, nossa, mas é que eu não vou poder pagar em novembro, porque eu já paguei as 4 sessões. Eu falo, não, querida, fica tranquila. Em dezembro eu vou atender só 3 semanas, tá? Já você pode subir para 100, 120 ao domicílio. Eu vou atender só 3 semanas em dezembro, aí você vai ter essa folga financeira, aí em dezembro você paga 4 semanas, tá? Então, beleza. Dezembro ela vai pagar 4 semanas. Então, beleza, eu não vou ter furo em dezembro. Janeiro a coisa já lasca, tá? Janeiro eu só consigo atender 2 semanas. Eu estava me programando esse ano para atender 3. Já teve uma meia dúzia de mãe que já falou assim, não, só volta dia 15 de janeiro, só volta dia 19 de janeiro. Então, provavelmente, eu tenho que tirar 4 semanas de folga. A última semana de dezembro, que é a semana de Natal, a primeira, que é Ano Novo, a segunda e a terceira, tá? Vocês já fizeram férias... que é aquele que você traz as crianças? Não. Não, porque eu fiquei louca no dia das crianças que eu inventei de fazer isso. Botei 8 crianças TDAH junto e eu não tenho esse dom, não é para mim. Mas tem lugar que faz e que é bacana. Você pode fazer uma única semana e trazer todo mundo naquela semana e entrar, agregar um valor diferente, tá? Eu nunca fiz, não sei, né, muito bem. Tentei no Dia das Crianças fazer uma coisa diferente na clínica, não gostei muito, achei que virou muita bagunça. Você tem que ter muita gente para te ajudar. Você sozinha não vai conseguir, e se for para você dividir com as colegas, você também não vai ter lucro. Então, o que eu faço? Em dezembro, eu faço dessa forma. Eu tento atender 3 semanas e fazer devolutiva, visita na escola, tal, de pelo menos metade. Se eu conseguir de metade das crianças, amém. Se eu não conseguir, eu fiz o meu 13º, que nem a Chay colocou aqui, né, Gabi? Eu fazemos o nosso 13º. A Chay colocou aqui, o 13º você constrói o ano todo. E é isso mesmo, entendeu? O 13º, gente, para quem já estudou gestão de pessoas, eu estudei, nada mais é do que o dia 31, que você... Tem meses que tem 5 semanas. Então, nesses meses, nós teríamos que ganhar mais, quando se fala em gestão de pessoas. Aí, para não ficar ruim, criou-se o 13º. Então, você pode fazer isso. Tem meses que você vai atender 5 semanas. Nesses meses que você atender 5 semanas, você guarda mais dinheiro, porque ele não está na sua conta, tá? E você realmente está muito abaixo do mercado, você precisa começar a subir devagarzinho para ser valorizado. Senão você fica com cara da psicopedagoga pobre e ninguém vai te contratar. Então, começou por 80 agora, ótimo. Ganha o coração da mãe na virada do ano, você fala, olha, na virada do ano eu preciso subir o valor, tá? Meu valor de 80 sobe para 100. Tá? Todo ano a gente dá uma aumentadinha também, tá? A gente manda a chapa dos pais, de dezembro para janeiro. Quantas horas de atendimento? Eu faço 45 minutos as minhas, o meu é clínica particular, eu sou dona do meu nariz, então eu consigo fazer 45 minutos e eu tiro 15 minutos para conversar com o pai, para limpar a sala e para me regular, porque eu também me desregulo. Quando eu não consigo fazer esses 15 minutos, eu passo mal. Então, eu faço 45 minutos, tá? Porque sempre tem aqueles 5 minutos que a criança despede, que a criança quer ficar mais um minutinho no jogo, tal. Então, se o meu relógio bater com 50, eu vou atender com 55, vai sair um, vai entrar outro. Para mim, eu preciso de 5 minutos para olhar o celular, para falar alguma coisa para a Chay, para resolver alguma coisa da minha casa e para fazer o feedback para os pais, tá? Eu também tiro, eu e a Chay, nós trabalhamos da mesma forma, tá? Então, essa questão de organizar as finanças de vocês, não importa, gente, se vocês já ganham 10 mil ou se vocês ganham R$ 400. Se vocês não aprenderem a se organizar no pouco, vocês não vão chegar no muito, tá? Então, aprendam. Dica mesmo, de coração. Chay, pode correr mais um?
Chay? Corri, ele que está demorando aí a rodar, mas concluiu, era até esse Não, tá slide. certo, amiga, fique em paz. Fique em paz. Eu tenho aqui também, que eu acho que já está. Esse último Aqui, ó, slide agora é eu só o obrigada. obrigada, é só o obrigada. É, Aí agora eu obrigada. Eu sei lá, eu lembrava disso. pode fechar a gravação. Gente, eu vou fechar a gravação, tá bom? Agradeço a todos vocês que assistiram conosco, que vão assistir depois. A gente fica para as dúvidas. Isso, a gente ficou aqui essa 1h30 aqui conversando. Agradeço a participação de todos vocês que